atrás meu é o trânsito. Mas vamos hoje ter uma reunião, digamos assim, toda especial. Nós contamos com uma elite para atender uma série de eventos, uma série de assuntos que interessam não só a nossa academia, como também ao próprio Lions. Eu queria agradecer aqui a presença do nosso governador, que, como todos sabem, ele é presidente de honra da nossa ALAC. Aqueles que não sabem o que é a ALAC, Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions. De modo que tudo isso me emociona muito estar aqui com uma certa dificuldade, porque a idade vai chegando e tudo se resume naquilo que eu particularmente posso fazer. E a ALAC, eu acredito, tem feito realmente muita coisa. Nós temos 12 alaculturas, são revistas nossas, 12. Desculpe, 42. Estou fazendo a de número 43. Aqueles que tiverem algum artigo, uma crônica, alguma coisa especial para colaborar. Porque eu sempre tive a impressão dessas revistas de graça, através da Câmara de Vereadores. É tudo isso. Então, vamos começar pedindo a Deus o nosso bem-estar, a nossa felicidade, que modifique, melhore a situação atual do nosso país. O acadêmico Arlindo fazer oração a Deus. Senhor, ao mesmo tempo que reconhecemos a grandeza do seu poder e a força do seu saber, agradecemos por todas as dádivas de cada dia que nos concede a saúde, o bem-estar, a vontade da solidariedade, a vontade de fazer o bem aos que mais necessitam, distribuindo de nós o que há de mais importante, que é a nossa doação. O Lions reúne uma das melhores qualidades do ser humano através dos seus leões, na medida em que, tendo o Lions como lema, dá de si para não dar o seu, que o Lions não é sinônimo de caridade. Então, o que isto caracteriza? É que nós realmente damos de nós o que é mais importante, que nós doamos a nós próprios pelo bem da humanidade. E isso nos dá um retorno muito grande, coisa que nós gostaríamos que a classe política do Brasil e do mundo entendesse. Na medida em que nós estendemos as nossas mãos para os nossos irmãos desvalidos, nós estamos realmente prevendo e garantindo o nosso futuro. Essa é que é a verdade. Esperamos que a juventude entenda essa filosofia de vida, que nós do Lions fazemos um esforço muito grande de levar à população. De forma que, Senhor, agradecemos pela saúde de cada um de nós tem, agradecendo pela saúde do nosso presidente aos 97, quer dizer, é um garoto, é uma criança, não é? E saindo de Copacabana fez esse empenho de enfrentar o trânsito para estar aqui nos prestigiando com a sua sabença sem limite. Enfim,
Deus querendo e nós também, assim seja. Assim seja. Queria fazer a saudação à bandeira. Eu queria agora, com muita honra, entregar ao companheiro Benedito Queralha, diploma de presidente de honra da nossa academia. Como sabem, o governador é presidente de honra da nossa academia. Como governador do distrito, no ano de 2017, 2018, eu quero agradecer essa academia por ter me otorgado um título tão importante, que já vem sendo feito de alguns anos, de muitos anos, de 97, né? Isso aí já é prático dentro da academia. E agradecer ao companheiro e presidente Harmônio e a todos os membros dessa academia, porque isso aqui realmente, com certeza, vai ser colocado no meu escritório com uma importância muito grande da academia, com certeza. Muito obrigado. Peça a nossa companheira Denis para fazer a apresentação dos currículos dos palestrantes Celso Lima Todinho e Costa Lima, por favor. Saúdo a todos. Tenho a honra de fazer a apresentação do nosso companheiro Celso Lima Godinho Júnior. Ele é arquiteto, urbanista e entomólogo. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1948. Como arquiteto, concebeu e executou obras de grande envergadura, especialmente nas áreas de projetos industriais, aeroportos, clubes, hospitais, residências de luxo, etc. E na área de habitação popular, pela Secretaria de Estado de Habitação do Rio de Janeiro, concebendo e executando bairros inteiros com empreendimentos habitacionais totalmente infraestruturados, objetivando reduzir ou impedir o avanço do processo de favelização que se verifica no Estado. Em 7 de setembro de 1982, foi distinguido com o diploma de menção honrosa, otorgado pelo então excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Chagas Freitas, por sua destacada atuação na área habitacional. Foi ainda agraciado em 1988 com o diploma de benemérito otorgado pelas comunidades de Vila Rica, no bairro Grajaú, e no bairro de São Lourenço, em Niterói, Rio de Janeiro, em reconhecimento espontâneo pelos relevantes serviços prestados às mesmas. Destacou-se em algumas atividades esportivas, obtendo vitórias como atleta nas Olimpíadas Estudantis do Estado do Rio de Janeiro, em 1970, 100 metros rasos, salto em altura e 4 por 400 metros, tendo sido sua universidade bicampeã olímpica estudantil do Estado naquele ano. Formou-se arquiteto em 1972 e, naquele mesmo ano, casou-se com a bióloga Dulce Mota Godinho, que desde então o acompanha e auxilia em suas excursões para coleta de material ou para pesquisas, mesmo nas empreitadas mais difíceis ou arriscadas, por todo o território nacional ou no exterior.
Nos anos 1985 e 1986, exerceu a presidência do Lions Club do Grajaú, desenvolvendo campanhas de auxílio a diversas comunidades carentes e elaborando projetos arquitetônicos para as sedes de 4 associações de moradores do bairro, levantando também os fundos necessários para a obtenção do material de construção que foi doado às mesmas. Desenvolveu uma campanha de doações de córneas, bem como atividades em prol de deficientes visuais. Apresentou ainda atividades e palestras objetivando a conscientização ecológica e dos problemas decorrentes do consumo de drogas, além da já tradicional exposição de arte com obras dos artistas do bairro, entre outras. É sócio fundador e ex-presidente do Centro Entomológico Brasileiro, SEB, oficializado como pessoa jurídica em 1980. Nessa entidade, exerce cargo administrativo, participa das reuniões e apresenta, juntamente com uma equipe de biólogos, agrônomos, ambientalistas, médicos e outros profissionais de diferentes especialidades, palestras em escolas e universidades, buscando resgatar o status dessa ciência no Brasil e, principalmente, promover junto à juventude a conscientização da importância da entomologia para a preservação ambiental e para a própria sobrevivência da espécie humana. No que concerne a sua atuação na área entomológica, teve como mentor o professor PhD Victor Staviaski, eminente divulgador científico do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que lhe ensinou os primeiros rudimentos desta modalidade científica, sugerindo-lhe ainda que se especializasse em um grupo para estudar. Assim o fez, dedicando-se aos coleópteros, não apenas pela beleza, multiplicidade de formas, cores e tamanhos que apresentam, como também porque muito ainda falta ser estudado em relação a estes animais e pela extraordinária importância dos mesmos para a manutenção do equilíbrio ambiental. Ainda no Brasil, foi muito estimulado e auxiliado pelo brilhante agrônomo Dr. Clóvis de Luz Beduim, especialista em entomologia agrícola, defesa fitossanitária do Ministério da Agricultura, e pelo PhD Sérgio Augusto Fragoso, eminente pesquisador da Embrapa. Em 1980, aperfeiçoou seus métodos de sistemática na Alemanha, quando teve a oportunidade de participar de diversas atividades junto com especialistas em Cleóptera da Universidade de Tübingen. Posteriormente, naquele mesmo ano, efetuou estudos complementares no British Museum of Natural History, em Londres. Nos anos de 1988 e 1990, estudou entomofauna dos pântanos e bosques na Península da Flórida, nos Estados Unidos. Em 1996, compilou dados sobre entomologia e o ambiente no Museo Civico di Storia Naturale di Milano, na Itália. No mesmo ano, em visita ao Egito, efetuou pesquisas sobre o histórico culto ao deus Kheper, escaravelho sagrado, no Cairo, Gizé, em Mênfis, em Saqqara e em Luxor, Kamak, Vale dos Reis, Vale das Rainhas, Vale dos Artesãos e Der el-Bahari. Recebeu, em 8 de abril de 1994, o Prêmio de Cultura, outorgado pelo Lions Club Internacional. Em 1996, seu livro Besouros e Seu Mundo, produto de 22 anos de elaboração, foi enquadrado pelo Ministério da Cultura, MINC, obtendo concessão de incentivos fiscais para seu financiamento e, em 18 de junho de 1999, contou com o apoio, através de um abaixo-assinado, de 23 entomólogos profissionais de diversas instituições científicas renomadas e ONGs,
Fiocruz, Museu Nacional do Rio de Janeiro, IEPA, IAB, CineRJ, SEB, Embrapa, etc., junto a uma editora para viabilizar sua publicação. Participou de diversos safaris e excursões na África em 1997, principalmente no Kruger Park, Skukuza, Satara, Punta Maria, Enfulani, Kapama, etc., em Echo Caves e no Blythe River Canyon, na República Sul-Africana, para observar em loco o aspecto dinâmico das associações da entomofauna da região zoogeográfica etíopica. Em 31 de outubro daquele mesmo ano, a convite do magnífico senhor reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Paulo Alcântara Gomes, e da excelentíssima senhora diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, professora Janira Martins Costa, foi realizada a vernissagem de lançamento do seu livro na Sala dos Imperadores do Museu Nacional, em elegante coquetel, gentilmente patrocinado por seu afilhado, Dr. Arlindo Serpa Filho, e pela doutora Verônica Marcon, eminentes biólogos da Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Efetuou pesquisas no Musée d'Histoire Naturelle de Paris nos anos de 1995, 1998 e 1999. Em Paris, participou também, em 1999, da exposição de entomologia e terrariofilia realizada no Parque Floral do Bois de Vincennes. Em 2016, participou do Congresso Entomológico realizado em Juvisy, também na França. Em 1999, 2015, 2016 e 2017, efetuou observações sobre a entomofauna na Península Ibérica, Bilbao e Barcelona, na Espanha. Em Portugal, concentrou-se nas cercanias de Lisboa, Sintra, Évora, Viseu, Coimbra, Guimarães e Monsanto. Pesquisou também, em loco, a entomofauna do México no ano 2000, principalmente na Península de Yucatán e em Chiapas, onde teve a oportunidade de observá-la. Também quando de suas visitas a diversos sítios arqueológicos referentes a antigas cidades maias, Chichén Itzá, Palenque, Esna, Uxmal, Coba, Tulum, Xcaret, etc. Com base em suas pesquisas, descobriu e descreveu diversas espécies novas de besouros, até então desconhecidos para a ciência. Em 31 de outubro de 2000, em função do seu trabalho na área científica entomologia, foi indicado pelo Largo Grajaú e eleito membro da Academia de Letras, Artes e Ciências, ALAC, da qual recebeu a Comenda de Mérito Científico 2000, assumindo como acadêmico daquela entidade a cadeira Costa Lima, número 7. Seus trabalhos sobre coleópteros, pesquisa, coleção e livro já foram objeto de reportagens em diversos jornais, o Globo, Jornal do Brasil, o Fluminense, o Bicho, etc. E em revistas, principalmente na Incrível, número 28, e na Globo Ciência, número 44, tendo sido divulgados, inclusive nos programas fantásticos da Rede Globo de televisão. Sem Censura, da TVE, Televisão Educativa, no programa do Jô Soares e no programa livre do SBT. Agora, então, após a leitura desse brilhante currículo, eu devolvo a palavra ao nosso presidente. Bom, primeiramente, antes de entrar direto na biografia do meu patrono,
precisaria fazer alguns esclarecimentos acerca da importância do trabalho dele, entendeu? Que a maior parte das pessoas não tem noção para que serve a entomologia, o que é a entomologia, o estudo dos insetos, e não tem noção também da importância que os insetos têm na manutenção do equilíbrio ecológico de praticamente todos os ecossistemas conhecidos. Então, hoje fala-se muito em ecologia, preservação ambiental, mas são palavras vazias de sentido diante de uma situação. E, por exemplo, ninguém preserva o que não conhece. E seria, a nível de comparação, uma comparação seria adequada. Por exemplo, um mecânico não conseguiria dar manutenção ao automóvel se não entende, não conhecesse todas as partes que constituem o motor do carro. Um médico não consegue tratar de um doente se não conhecer as partes do organismo dele e como funciona, enfim. E o que acontece é que a maior parte dos insetos não é conhecida. Os insetos são o maior grupo de seres vivos do mundo, tem mais insetos do que todos os outros animais, outras criaturas, inclusive vegetais, somados. Então, e os coleópteros, que é o grupo que eu estudo, até já cedi um exemplar do meu livro ali para a FAF, eles são a grande maioria, mais de 80% das espécies conhecidas são de coleópteros. Então, tem mais besouros, diferentes espécies diferentes de besouro, do que mamíferos, aves, répteis, peixes somados. E eles são extremamente importantes, volto a dizer, para a manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Por quê? Muitas plantas só conseguem se reproduzir com a polinização que eles efetuam. Além disso, algumas espécies têm o hábito de enterrar pequenos animais que morrem ou esterco de outras criaturas, e com isso adubam o solo e revolvendo, aeram também, trazendo saúde ao solo. E nessa medida é importante que as pessoas entendam o que é a pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica é uma figura apenas para analogia, para que se entenda como funcionam os ecossistemas. Então, na base, os seres que são chamados produtores, que são as plantas. Por que são produtores? Porque elas absorvem minerais do solo diretamente e, através da fotossíntese, elas transformam a luz em matéria viva, ou seja, elas tiram minerais de luz e com isso produzem vida a partir de não vida. Por isso são chamados produtores. Então, no nível acima, nós temos consumidores primários, que são os herbívoros, que obviamente, por que se chama pirâmide? Porque tem que ser uma quantidade muito menor de herbívoro do que de planta. Se existisse um herbívoro para cada planta, ele comia a planta normalmente de forma certa. Então tem que ter uma quantidade infinitamente maior de plantas do que de herbívoro. Logo acima nós temos consumidores secundários, são os predadores, que da mesma maneira tem que ser uma quantidade muito menor do que os que eles vão predar. Se existisse um predador para cada herbívoro, ele comeria e depois morreria de fome, enfim. E no topo da pirâmide tem os superpredadores, no topo onde se encontra a espécie humana, que loucamente, desvairadamente, está implodindo a base dessa pirâmide. E existe um outro grupo de seres, que são chamados decompositores, que à medida que essas criaturas vão morrendo nos estratos que elas ocupam, eles decompõem e trazem de volta para a base da pirâmide para efetuar a reciclagem biológica. Bom, isso posto dá a medida da importância do trabalho do meu patrono. Meu patrono chama-se Ângelo Moreira da Costa Lima. Ele nasceu em 29 de junho de 1887, num prédio situado na área em que se encontra o Supremo Tribunal Militar, na então Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro.
oriundo de uma família simples e honrada, proveniente do norte de Portugal, muito jovem ainda, teve que assumir responsabilidade como arrimo da família, pois em decorrência de um trágico acidente, seu pai, que era um antigo e bem remunerado funcionário do Banco Rural Hipotecário, veio a falecer quando certo dia, ao caminhar pelo beco das Cancelas, um peso lhe caiu em cima. Com a morte do seu pai, a miséria veio bater a porta daquela família, pois sua mãe teve que se desfazer de todos os bens para garantir o sustento e o estudo dos seus filhos. Diante dessa situação, com 12 anos, tendo recebido aos 11 o diploma de mérito no Colégio Paula Freitas, começou a lecionar, inclusive inglês, ajudando sua mãe, que bordava e costurava muito bem, cuidando também de seus irmãos. Deste modo, com muito sacrifício e luta, conseguiu concluir seu curso naquele colégio, obtendo inclusive uma bolsa para estudar de graça, por ser um aluno excepcionalmente destacado. Em 1904, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E como os rendimentos da família não eram suficientes para cobrir a despesa com sua educação, teve que se empenhar por todo o tempo que lhe sobrava das ocupações que tinha na faculdade, à custa mesmo das horas de sono, para continuar também a garantir um mínimo de dignidade à sua família, que à ocasião vivia numa pensão. Assim, no começo do curso, trabalhava à noite como conferente e revisor de provas no jornal Correio da Manhã. E ainda encontrava tempo para lecionar especialmente inglês e latim para preparatorianos, além de escrever e publicar para os colegas as apostilas das aulas que eles mais desejavam, principalmente das cátedras de histologia, anatomia e fisiologia patológicas e de anatomia médico-cirúrgica e de higiene. Essas apostilas, para as quais ele criou um processo taquigráfico próprio, além de uma simbologia própria para anatomia e fisiologia, eram redigidas no mesmo dia das aulas e reproduzidas num pequeno e primitivo mimeógrafo tipo lambi-lambi, uma peça de arqueologia hoje. Sendo depois vendidas a preços bastante módicos e vieram a se tornar famosas e bastante disputadas. Todo mundo corria à porta da pensão onde ele vivia em busca desses folhetos e das espetaculares lâminas que ele preparava, pois com a crônica falta de recursos, preparava ele mesmo os aparelhos de que necessitava para seus trabalhos de pesquisa. Foi durante a faculdade que conheceu sua esposa Alice, a qual se uniu aos 19 anos. Essa, em consequência de seu estafante trabalho de tirar e botar papel no mimeógrafo ano após ano, auxiliando o marido, desenvolveu até um defeito no dedo. Costa Lima tinha uma caligrafia fabulosa e desenhos excepcionalmente bons. Em função de suas atividades, foi habilitado de livreto de ópera ou livro. Apesar dos constantes calotes de venda daqueles fascículos, o ajudaram bastante até a sua formatura em 1909 com o título de doutor em medicina. A despeito de vender até teses invariavelmente destacadas por distinção, imagine, escrevia teses para doutorado quando ainda era estudante. Teve que arranjar um emprego. Pode-se calcular sua situação, tendo que sustentar a esposa, os filhos, auxiliar sua mãe e ainda custear seus próprios estudos. No auge da angústia e valendo-se de sua força descomunal, que justificou até posteriores apelidos engraçados de estivador e mondrongo, apresentou-se até para trabalhar como foguista ou maquinista da Light. Como a época precisava desesperadamente de um emprego, candidatou-se a uma das poucas vagas oferecidas em um concurso público para trabalhar no serviço de profilaxia da febre amarela do então Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Quando saiu o resultado, desabalou a consultar a lista e foi se desesperando ao corrê-la do fim para o princípio. Verificando se seu nome não aparecia, começou a suar frio e com o coração aos pulos de apreensão e ansiedade, o desânimo começando a invadi-lo, 19º, 8º, depressão crescente, até que chegou ao primeiro. Lá estava ele, Ângelo Moreira da Costa Lima, classificado em primeiro lugar. Cabe destacar que este fato mudou sua vida daí por diante. O seu sonho era ser cirurgião. Tinha verdadeira paixão por sua profissão e era exímio a operar. O que efetivamente definiu seu rumo foi o contato com Oswaldo Cruz, que, espantado com o desempenho e o preparo que o Costa Lima demonstrou, afirmou:
esse menino fez prova de catedrático, não de estudante. E dirigindo-se a ele, profetizou: Ângelo, jamais abandone a pesquisa, você ainda será um nome conhecido no mundo. Entre as maiores virtudes de Oswaldo Cruz se destacavam seu faro para detectar homens de valor e saber valorizar uma equipe. Assim, cercou-se de verdadeiros monstros sagrados da ciência no Brasil, tais como Costa Lima, Adolfo Lutz, Leocádio Chaves, etc., que hoje têm seus nomes indissoluvelmente ligados à fama e credibilidade do Instituto Oswaldo Cruz. Após organizar a comissão para combate à febre amarela, Oswaldo Cruz encaminhou para Belém do Pará, para onde Costa Lima foi como inspetor sanitário, sendo escolhido para dirigir o serviço de combate às cidades de Santarém e Óbidos, onde arriscou sua própria vida e a saúde e segurança durante 3 anos naquela região, que naquela ocasião era completamente desassistida, rude e hostil, empenhando-se e salvando milhares de vidas com suas pesquisas e com os métodos que desenvolveu e utilizou. Em Óbidos, pelo trabalho de engenharia sanitária que desenvolveu, saneando uma vasta área entre aquela cidade e a Serra da Escama, livrando a região do impaludismo, a prefeitura deu ao Igarapé X o nome de Igarapé Doutor Costa Lima. Em Belém e Santarém, junto com a direção do Museu Gueldi, empreendeu uma série de investigações visando determinar as espécies de peixes que posteriormente vieram a ser utilizados nos poços domésticos como os mais vorazes na destruição das larvas de mosquitos. Aí, no caso, o barrigudinho é muito eficiente no controle dessas larvas. Naquela localidade, efetuou uma série de observações sobre as larvas e a biologia do mosquito, Aedes aegypti, que posteriormente possibilitaram o controle das doenças de que eles são vetores, e mesmo erradicando-as de inúmeras regiões, salvando novamente um número inimaginável de vidas. Ao retornar ao Rio de Janeiro, em 1913, foi nomeado preparador extranumerário da cadeira de Anatomia Médico-Cirúrgica e Operações da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cargo que ocupou sem remuneração por algum tempo, quando também voltou a lecionar inglês num curso preparatoriano. Apesar da seriedade com que encarava todas as suas atividades, esse homem era capaz de virar criança em casa, onde rolava e ria no chão com os filhos e exibia diante da família seu arcolismo, levantando a esposa com uma das mãos e os filhos com a outra. Nesse período, já reconhecidamente uma sumidade na lide biológica, foi convidado pelo então ministro da Agricultura, Luiz de Queiroz, a lecionar com professor catedrático em entomologia agrícola na Escola Agrícola da Bahia, a primeira do Brasil a proporcionar especialmente o estudo dessa matéria. Em 1º de janeiro de 1918, foi criado, em caráter emergencial, o Serviço de Combate à Lagarta Rósea, para enfrentar uma praga que, na ocasião, acarretava danos catastróficos a diversas culturas, principalmente de algodão, com consequentes prejuízos. E o nome imediatamente lembrado foi de Costa Lima, que dirigiu essa instituição até 1920, percorrendo todo o Nordeste do Brasil e o estado de São Paulo, onde graçava a praga, debelando-a. Cabe destacar o episódio pitoresco ocorrido nessa ocasião, quando, embrenhando-se nas caatingas, recolhendo o material para suas incessantes pesquisas para alimentar sua fome insaciável de conhecimento, sozinho e alheio a tudo, só se preocupando com o material que o interessava no momento, desde que a certa altura viu-se cercado pelo grupo Lampião, o célebre cangaceiro do Nordeste. Como qualquer ficaria apavorado de novo teatro, ele manteve-se sereno, não perdeu a calma, identificou-se e entabulou conversa amistosa com os cangaceiros. Logo conseguiu não só a amizade dos terríveis criminosos, como ainda a promessa de que o ajudariam no que fosse necessário. Teve também destacada e decisiva participação nas pesquisas levadas a efeito na campanha desenvolvida para combater a praga dos cafezais, ou broca do café, do estado de São Paulo, que era constituída por um pequeno besouro espontâneo, Jean P. Ferrari, que acarretava prejuízos terríveis à cafeicultura.
Costa Lima traçou normas para o combate à praga, conseguindo debelá-la, promovendo enormes benefícios econômicos ao país, pois naquela época este era o principal produto de exportação do Brasil. Foi um dos fundadores do Instituto Biológico de São Paulo. Desempenhou o cargo de diretor do Serviço de Defesa Fitossanitária do Ministério da Agricultura. E foi diretor do Instituto de Biologia Vegetal, que abrangia diversas seções científicas e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi também professor catedrático de entomologia da Escola Superior de Agricultura do Rio de Janeiro, hoje denominada Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi também, homem modesto, recebia com profunda humildade as homenagens, títulos e condecorações que lhe eram outorgados. Recebeu a Ordem do Mérito Agrícola e a Comenda do Mérito Médico. Em 1956, recebeu o Prêmio Moinho Santista, conferido por aquela empresa sob a forma de uma boa importância em dinheiro ao mais destacado nome brasileiro na área científica. Repetindo, mais destacado nome brasileiro na área científica. Esse prêmio lhe permitiu viajar pela Europa e pela América, visitando centros entomológicos, bem como seus amigos e inúmeros correspondentes. Com o pouco dinheiro que lhe restou daquele prêmio, tentou realizar o grande sonho de consumo da sua vida. Uma Mercedes, uma caixa de vinho raro, uma caríssima obra de arte, peças de vestuário de grife famosa. Não, nada disso. Seu sonho era poder adquirir um microscópio próprio. Sim, mas infelizmente não passou de um sonho. Porque após adquirir seu microscópio na Europa, ao retornar ao Brasil, a alfândega e a Polícia Federal, tão distraídas para impedir a avassaladora invasão de armamentos, narcóticos e contrabando, crescem assustadoramente em eficácia, promovendo espetáculos pirotécnicos, humilhando desavisados, quase sempre inocentes, que são deliberadamente identificados como criminosos, pela ousadia de sonhar tão alto sua mercadoria como aquela potencialmente perigosíssima aparelhagem complicada. O equipamento foi apreendido e aquele cientista, não dispondo de fortuna material, jamais conseguiu pagar o exorbitante e infame resgate exigido pelas autoridades para liberar seu tão precioso microscópio. Fato que o tornou bastante amargurado até o fim do seu dia. Somente o que já foi dito até aqui, enriquecido o fato de ele ter publicado mais de 300 trabalhos sobre a sistemática referente aos insetos, muitos dos quais já mundialmente famosos, já o credenciaria a figurar entre os nomes mais destacados no campo científico do nosso país. Contudo, sua obra mais notável, que lhe conferiu a maior notoriedade, inclusive no exterior, foi a elaboração da titânica obra que se constitui na série de 12 livros intitulados Insetos do Brasil. Um verdadeiro monumento à ciência, onde aborda praticamente todos os aspectos conhecidos à época sobre todas as ordens de insetos, demonstrando a incomensurável importância dos mesmos até para a sobrevivência da própria humanidade. Em função da extraordinária notoriedade que seu trabalho alcançou, lhe foi conferida a Gran Cruz do Médico, que o Brasil estabelecia como excepcional prêmio ao verdadeiro médico pela quantidade de vidas que foram salvas pelo seu trabalho. Outro prêmio extraordinário e inesperado lhe foi outorgado. Título de membro honorário da Real Academia de Ciências da Inglaterra. Costa Lima foi o único até hoje, o único brasileiro que recebeu essa honraria. O menino tranquilo que fora, apesar de nunca ter soltado uma pipa ou tomado sequer um único banho de mar, tornou-se um adulto hiperativo e metódico. Tudo que se dissesse a Costa Lima, ele tomava como verdade, porque era o homem da verdade. Inteligentíssimo, porém, sob a ótica cínica atualmente vigente, podia ser considerado infantil ou ingênuo em certos aspectos. Não concebia que alguém pudesse falsear os fatos, porquanto ele mesmo jamais afirmava nada que não pudesse provar. Não mandava recados. Se as coisas demoravam, ele ia mesmo providenciar.
Falei nada. Possuía memória prodigiosa e incrível capacidade de trabalho. Mantinha correspondência com quase todos os especialistas e jamais deixava uma carta sem resposta. Seguro e equilibrado, nunca se permitia gastar o que não podia. Seu perfil pode ser definido a partir das seguintes características: espírito fraternal, culto à verdade, paixão pela ciência, tenacidade e a precisão de seus trabalhos experimentais e didáticos, que lhe valeram inúmeros convites para ser patrono de turmas de agrônomos, médicos e biólogos, que naquela época eram chamados de naturais. Não existia ainda a profissão de biólogo. Mesmo já aposentado, doente e quase cego, continuava produzindo e trabalhando tenazmente no Instituto Oswaldo Cruz, com o mesmo entusiasmo de sempre e com o mesmo amor à ciência. Este homem extraordinário permaneceu sempre simples, bondoso e honesto por toda a vida, disposto a trabalhar até o seu último alento de vida. Era um homem ímpar, com extraordinário sentido de brasilidade. Vestia literalmente a camisa do seu torrão natal. Nos congressos e simpósios, sua palavra pesava. Era um Brasil respeitado falando. Em 8 de dezembro de 2006 foi inaugurado na Universidade Federal Rural o Espaço Memorial Costa Lima como parte das comemorações dos 90 anos de sua extraordinária obra. Seu exemplo de tenacidade, de integridade e de austeridade, enfim, sua vida, servem como um paradigma a ser apontado a todos os estudantes de hoje e do futuro. Sua glória foi conquistada pelo trabalho constante, uma vocação realizada com todo rigor, acima das atrações superficiais do mundo, das seduções fáceis da riqueza e das honrarias. Só essas glórias são autênticas. Todos deveriam refletir sobre isso, especialmente os jovens de hoje. Os detalhes abaixo, transcritos, retirados da sua última cartinha enviada ao seu querido filho, revelam que já desde aquela época nossa sociedade reserva os melhores filhos deste país. Ali dizia: sou venerável da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Creio, pois, ter direito a enterro de última classe no cemitério da Ordem a ser efetuado pela mesma. Não possuo bens de qualquer espécie, nem depósitos em bancos ou caixa econômica, exceto minha escrivaninha, presidente do doutor Valdemar Padre Nosso. Meu anel de doutor em medicina, presente da minha mãe, há anos tive que me desfazer para sofrer compromisso. Minha grande biblioteca, tive também que vendê-la ao doutor Carlos Seabra por igual motivo. Assinado Ângelo Moreira da Costa Lima. Ângelo Moreira da Costa Lima. Eis aí o meu patrão, eu tenho a honra, né, de ter o padrinho. Ângelo Moreira da Costa Lima, em 21 de maio de 64, ele não morreu. Passou para a imortalidade, sendo poupado de assistir ao desmonte do país, que tanto amou e engrandeceu. Muito obrigado pela atenção. Belo currículo e excelente defesa de um grande brasileiro. Acadêmico, ele vai. Bom dia, governador, bom dia, presidente, todos os confrades e confreiras e companheiros presentes. Houve a honra de apresentar o currículo do companheiro acadêmico Dr. Paulo Maurício Pereira. Nós tivemos um belíssimo momento sobre a importância, né, dos trabalhos na área de ciências biológicas. A partir de agora, nós iremos entrar nas ciências jurídicas. Nossa academia é uma academia de artes, né, de letras e ciências. Então, nesse momento, nós vamos ingressar agora no espaço das ciências, né, das ciências jurídicas. Vou precisar desse aparelho? Nós vamos ingressar, então, no espaço das ciências jurídicas. O acadêmico, companheiro, doutor Paulo Maurício Pereira,
ocupante da cadeira número 37, que é a cadeira Tomás Antônio Gonzaga, da LAG, nasceu no dia 10 de novembro de 1944, nesta cidade do Rio de Janeiro, sendo casado com a companheira Lisa, tendo casal 2 netos. O acadêmico Paulo Maurício sempre estudou em escolas públicas, até ingressar na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, onde se formou em Direito no ano de 1969. Toda a sua vida profissional foi dedicada ao judiciário, como serventuário de 1967 a 1987 e como magistrado de 1987 a 2014, quando se aposentou. É pós-graduado em docência superior, tendo exercido o magistério na Universidade Veiga de Almeida e na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Associado do Lions Clube Bom Sucesso desde março de 1974, o acadêmico Paulo Maurício é detentor da Medalha Tiradentes e do título de cidadão meritiense, além de outras comendas concedidas pelo Tribunal de Justiça e Escola da Magistratura. É autor de diversos trabalhos jurídicos, destacando-se a monografia sob o título Responsabilidade Civil dos Médicos. Foi coordenador do livro Abrindo a Jaula, coletânea de instruções leonísticas, editado em comemoração ao 50º do Lages Bom Sucesso. O acadêmico Paulo Maurício nasceu vascaíno. O Rio não também é muito gravou no final. Tal qual o companheiro Celso escolheu como patrono uma pessoa ligada à profissão, eu também escolhi como patrono uma pessoa ligada à minha profissão, da área jurídica. Tomás Antônio Gonzaga, que não é muito lembrado no Brasil por sua carreira literária, muito mais por sua atuação política na Inconfidência Mineira. Mas a sua carreira literária é muito importante no Brasil. Basta lembrar palavras do poeta Manuel Bandeira, numa obra sua, em que ele diz, comentando a obra de Tomás Antônio Gonzaga, abre aspas, nenhum poema, se referindo a Marília de Dirceu, a não ser os Lusíadas, tem tido tão numerosas edições. Então, o Manuel Bandeira reconhece que Marília de Dirceu só foi suplantado por os Lusíadas em número desse. Bem, Tomás Antônio Gonzaga nasceu no dia 11 de agosto de 1744. Por uma feliz coincidência, 11 de agosto é o dia em que foram criados cursos jurídicos no Brasil. Ele não nasceu no Brasil, ele nasceu em Miragaia, na cidade do Porto. Filho de um brasileiro e uma portuguesa. Com 1 ano de idade, Gonzaga ficou órfão de mãe e foi criado por uma tia Filipa, irmã de seu pai, lá na cidade do Porto. Com 8 anos, o pai foi nomeado ouvidor-geral em Pernambuco, na cidade de Recife. E então, Tomás Antônio Gonzaga veio para o Brasil com o pai, com 8 anos de idade. Ele ficou em Recife por alguns meses apenas, porque o pai logo o matriculou no Colégio dos Jesuítas em Salvador, onde ele ficou até o Colégio dos Jesuítas ser fechado
pelo Marquês de Pombal, que começou aquela revolução cultural em Portugal e perseguiu os jesuítas, não só lá na metrópole, mas também no Brasil. Então, o Colégio dos Jesuítas foi fechado no Brasil. Ele tinha uns 17 anos, mais ou menos, e saiu de Salvador, veio para o Rio, terminou os estudos no Rio, e antes de completar 17 anos, ele voltou a Portugal para estudar na Universidade de Coimbra, onde se formou em Direito, onde conheceu o grande incentivador da poesia dele, que foi Alvarenga Peixoto, que já era terceiranista da Universidade de Coimbra. Lá ele se formou e logo pensou em ser professor. Ele havia defendido uma tese em louvor ao Marquês de Coimbra. Ao Marquês de Coimbra. O pai dele era ligado à área jurídica também e era adepto do Marquês. Então ele defendeu uma tese, despotismo esclarecido, que era uma forma de governo da época que apoiava o despotismo, mas era um despotismo progressista, como se diz hoje, né? Que buscava fazer coisas como o Marquês de Pombal foi um exemplo em Portugal. Então ele escreveu esta tese em homenagem ao Marquês de Pombal. E com base nesta tese, ele foi aprovado no concurso, logo depois que se formou em Direito, para dar aulas na famosa Universidade de Coimbra. E ele passou a lecionar na Universidade de Coimbra, onde ficou até 1778, quando resolveu seguir a carreira do pai. Vou ser magistrado. E como o pai tinha prestígio, e ele também já tinha conseguido prestígio como professor na Universidade de Coimbra, quase 10 anos no magistério, ele foi nomeado juiz de fora em Beja, uma cidade lá de Portugal. Ficou lá durante uns 3 anos e conseguiu ser nomeado ouvidor geral dos defuntos e ausentes da comarca de Vila Rica, que era a sede do governo de Minas Gerais, hoje a cidade de Ouro Preto. Então ele voltou ao Brasil em 1782. Aqui ele reencontrou aquele amigo Alvarenga Peixoto, que tinha se tornado um amicíssimo dele, não só da poesia, mas também da boemia. Eles se encontravam todas as noites para declamar seus versos e para tomar aquele vinho. Então ele reencontrou Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto o apresentou a Cláudio Manuel da Costa, que tornou-se também um grande incentivador da poesia do Tomás Antônio Gonzaga, e eles três começaram a se reunir para, naquelas tertúlias, como chamavam, em que eles declamavam seus versos, discutiam as poesias, não só nas casas deles, mas também na Arcádia Ultramarina, que Cláudio Manuel da Costa já havia fundado uns anos atrás. É igual à Arcádia Lusitana, a escola arcádica, o arcadismo, em que eles queriam se livrar um pouco do barroco, uma escola um pouco mais moderna do que o barroco. Então esses encontros foram acontecendo, foram crescendo, e nesta época
o Gonzaga conheceu Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que é a Marília. Ele já escrevia poesias dedicadas a Marília antes de conhecer a Maria Doroteia, porque os Árcades, eles criavam a sua amada e davam um nome, assim como eles usavam pseudônimo. Tanto ele tinha a sua amada, que era Marília, e ele, Tomás, era o Dirceu. Então, antes dele conhecer a Maria Doroteia, ele já tinha a sua Marília e ele já era o Dirceu. Ele já tinha algumas poesias que depois que ele conheceu a Marília, ele foi aperfeiçoando, foi corrigindo, etc, etc. Tem 2.000 poemas. Nesta época, como eu já disse, em Vila Rica, era a cidade, Minas Gerais era a província mais rica do Brasil, por causa da extração do ouro e de diamantes. E a coroa, a metrópole, explorava os extratores desses minérios, explorava os mineradores com o imposto, que era o quinto, né? Era o quinto, não sei se é o mesmo quinto que nós temos hoje, 20%, mas o quinto seria 20%. Eu imagino que seria 20% de imposto. E os mineradores estavam todos endividados. A situação não era boa. Piorou bastante quando foi nomeado o governador Dom Luiz da Cunha Menezes. Um verdadeiro déspota que, com os seus desmandos, sua autoridade, sem respeitar nada, criou inúmeros problemas, inclusive com Gonzaga, que ele não respeitava as decisões que Tomás Antônio Gonzaga dava como ouvidor geral. Ele descumpria as ordens de Gonzaga, inclusive criando atritos. Gonzaga chegou até a reclamar junto à coroa contra ele, e ele disse que o Gonzaga vendia sentenças. Quer dizer, criou atrito, criaram um atrito um com o outro. Então, esse problema ficou durante muito tempo. E aquelas reuniões que eram apenas para discutir poesia, passou a crescer. Os mineradores não, eles começaram a se reunir e falar em política. Aí correu a notícia de que a coroa iria decretar a derrama. A derrama é a cobrança dos impostos atrasados de uma só vez. Os mineradores se revoltaram. E aquelas reuniões cresceram. Não foi só poetas e advogados e mineradores, apareceram também os militares. E entre esses militares estavam o alferes Joaquim José da Silva Xavier e o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Os dois participavam destas reuniões. Começaram a pensar naqueles ideais de liberdade que vinham lá da França e que inclusive deram na independência dos Estados Unidos em 1776, quando as colônias inglesas se libertaram do jugo britânico. Começaram a pensar nos Estados Unidos do Brasil, criaram até uma bandeira, um triângulo vermelho com libertos que seratano, liberdade, embora tardia. Aí veio outra notícia, vai sair o Cunha Menezes, vai mudar o governador, vai vir um outro, foi nomeado o governador Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena tinha sido amigo de Tomás Antônio Gonzaga em Portugal.
Visconde Barbacena tinha sido um dos fundadores da Academia das Letras de Lisboa. Aí, eles, vamos descansar um pouquinho, vamos esperar o Visconde Barbacena, que as coisas podem melhorar. Nesse interregno, o Gonzaga já tinha sido nomeado desembargador da relação em Salvador. Mas ele não quis ir para lá, porque ele não queria se separar da Marília. E ele estava também com um problema sério, que a família da Maria Doroteia, a família da Maria Doroteia não aceitava o casamento, não só por causa da diferença de idade, era quase 20 anos de diferença, mas também porque achava que ele era pobre, certo? Então, mas nesse vai, não vai, ele conseguiu autorização do pai da Maria Doroteia, porque ela vivia com os tios. O pai, quando a mãe da Maria Doroteia morreu, o pai foi para o interior, para a sua fazenda, e deixou a filha com o tio para ter uma criação melhor na cidade de Vila Rio. O pai resolveu autorizar. Ele pediu licença até a rainha para casar, etc, etc, e marcou o casamento para o final de maio de 1779, salvo engano. 79. Barbacena veio, assumiu o governo e veio com a determinação de decretar a derrama. Nesse meio tempo, Silvério dos Reis escreveu uma carta ao Visconde Barbacena, não sei se foi delação premiada, mas na época foi uma delação premiada, porque ele teve, o Joaquim Silvério dos Reis teve perdoada toda a sua dívida, porque ele também era minerador, ele ganhou uma casa, foi promovido a general, ele recebeu isso tudo, foi uma delação premiada. O Joaquim Silvério dos Reis fez uma delação premiada. E então o Visconde Barbacena chamou o Joaquim Silvério dos Reis, perguntou a ele: isso é verdade? Ele disse: não, é verdade. E Tiradentes é o chefe, e o Gonzaga é o chefe. Ele tinha uma rixa com o Gonzaga. Ele apontou o Gonzaga como chefe. Então o Visconde Barbacena disse: ó, vamos deixar isso em sigilo e nós vamos averiguar. Suspendeu a determinação da derrama e eles ficaram tranquilos. Bem, suspendeu a derrama, o tempo passou, 1 ou 2 meses depois veio o decreto de prisão, foram presos todos. 10 dias antes da data do casamento, que já estava marcado o Tomás Antônio Gonzaga com a Maria Doroteia. Todos presos. Gonzaga foi transferido aqui para o Rio, Gonzaga, Tiradentes e outros mais, para a Ilha das Cobras. Cláudio Manuel ficou em Vila Rica e suicidou-se na cadeia. 3 anos depois veio a sentença de forca para muitos e degredo perpétuo para outros. Tiradentes declarou-se único culpado nos depoimentos. Eles: não, eu sou o chefe, não é o Gonzaga o chefe sou eu. E depois a rainha comutou a pena de todos, menos o de Tiradentes. O único que foi executado foi o Tiradentes. E a pena de prisão perpétua do Gonzaga foi comutada em prisão, em degredo de 10 anos em Moçambique. Nessa época, nessas brigas entre o Gonzaga e o governador Costa Menezes, ele escreveu uma das suas obras, que foram as Cartas Chilenas. Ele queria contar os desmandos do governador, a falta de tato administrativo do governador, a corrupção do governador, mas não queria dizer que era ele. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia para a forca. Ia ser preso e ia para a forca.
Então ele escreveu umas cartas em que ele diz que recebeu no porto um rapaz do Chile que lhe contou uma história e deixou com ele umas cartas que ele resolveu traduzir. Então ele escreve essas cartas com o nome de Critilo e escreve as cartas para Doroteu. E esse Doroteu seria o Cláudio Manuel. Pensou-se até que o autor deste livro, durante anos, pensou-se que teria sido o Cláudio Manuel. Mas depois chegou-se à conclusão que não, que o autor das cartas chilenas, é uma das outras obras do Gonzaga, foi realmente ele. Aliás, Gonzaga tem três obras conhecidas. Foi aquele Tratado de Direito Natural, em que ele defendeu a tese do despotismo esclarecido, as cartas chilenas e Marília de Dirceu. O arcadismo se utiliza de referências mitológicas gregas, exaltando a vida no campo, a liberdade de pensamento e a igualdade entre as pessoas. Gonzaga era da escola Árcade, da época, né? Os poetas árcades idealizavam a figura da mulher amada, como já falei, a quem se referiam por apelido, também já falei isso, ao mesmo tempo em que adotavam um pseudônimo. Propunham uma linguagem mais simplificada em relação ao barroco, adotada pelos demais poetas da época. Mas essa simplificação não era tão grande, era apenas aparente. Nós vamos ver aqui um trecho da obra de Gonzaga. Eu tenho a obra de Gonzaga, principalmente as duas obras, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, elas têm várias publicações em pedaços, não sei porquê. Eu tenho apenas uma edição que eu tenho aqui que é completa. As outras são todas em pedaços. Isso aqui em pedaços. A gente começa aqui a ler a edição da obra de Gonzaga. Ela começa no 11, na lira 11. Ela nunca começa... Outros livros que eu tenho aqui também, nunca começa do início, como se deveria ser, nunca termina no fim também. Eu tenho aqui, isso aqui é ficção, isso aqui é um livro de ficção, Liberdade, ainda que tardia, mas cita trechos da obra de Gonzaga, certo? Então eu tenho aqui as folhas 9, em que a gente está falando aqui da simplificação que o arcadismo quis dar e que não seria tanta, porque eles, mesmo simplificando, eles continuaram buscando a métrica e a rima. Olhem esse verso. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Vocês vejam, o primeiro verso rimando com o último e o segundo com o terceiro. Todos os versos com 10 sílabas. Ou seja, é a métrica e a rima. Exatamente. Não tem nada de sair dali, é tudo metricamente exato, como deveria ser um verso. Né? Hoje em dia não, hoje em dia nem rima mais, né? Hoje em dia não tem nem mais rima. Aqui também nós temos um exemplo em que se fala do campo, quando o arcadismo trata muito do campo. Gonzaga diz numa de suas poesias: onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo
tímido, esmoreço. Uma fonte é que houve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quanto pôde dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nos troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Ele está falando aqui até você falou aqui o homem destruindo a terra, e aqui ele já falava isso também. Onde é que estão meus vales? Onde é que estão meu riacho? Eu disse também que os árcades idealizavam a sua mulher amada, inclusive inventavam a mulher amada. Nota-se aqui em duas poesias do Gonzaga, em que ele trata a Marília uma hora como uma mulher loura, outra hora uma mulher com cabelo negro. Nós temos aqui como é que é? Quer dizer, ele está falando dela. Ele está falando dela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoila ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve, os teus cabelos são uns fios doiros. Tão lindo, corpo, bálsamo, vapora. Aqui ela é loira, né? Cabelos cor doido. Já numa outra poesia seguinte, ele a retrata com cabelos negros. Ele diz: onde é que estás? Eu não te encontro. Não pode ser contraditório. Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são que os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite. Ele afirma, mas que louro não são. São da cor da negra noite. Quer dizer, ele retrata a sua amada do jeito que ele quer. Esse autor desse livro, ele diz que a poesia embeleza com as palavras a realidade. Retrata as suas amadas de forma diferente. Quer dizer, a poesia existe para embelezar a realidade. E realmente é isso, né? É a poesia. Depois da prisão de Gonzaga, aí vem aquela outra fase da tristeza, né? Ele já na masmorra, ele continuou a escrever e isso aqui pifou. Como o meu computador pifou, vocês estão vendo que eu estou aqui, o meu computador pifou ontem às noites. Estava tudo ali, pifou mesmo, pum, não ligou mais. Então ontem à noite eu tive que fazer isso aqui, ó. Em vez de eu vir com PowerPoint, eu vi com papel ponte. E agora pifou também aqui o... Da próxima vez você faz o jeito. Quero abrir o outro para falar um verso aqui da época da masmorra e não vou conseguir falar, porque pifou. Mas o senhor usou a maior tecnologia que o homem inventou, que foi a escrita. Essa aí é a maior tecnologia do homem. Bem, então eu ia falar um verso aqui em que ele fala da masmorra, do sofrimento dele, porque ele até a morte, ele se sentia inocente, porque ele não era um revolucionário. Ele participava das reuniões,
Mas sempre, não, vamos com calma, não é isso, não é isso. O Tiradentes gritava assim, vamos degolar o governador. Não, não é nada disso, vamos conversar, etc. Então ele sempre se sentiu inocente, ele se sentiu injustiçado em ser degradado. Mas então ele foi degradado e foi embora do Brasil em 23 de maio de 1792. Foi em 1789, ele foi preso. 3 anos depois foi condenado e foi degradado em 1792. Ele foi muito bem recebido em Moçambique, porque já era famoso como poeta. Então ele foi bem recebido em Moçambique, começou a advogar, casou-se 2 anos depois com a filha de um rico comerciante de escravos, logo ele que era contra a escravidão, casou-se com uma filha de um rico comerciante de escravos, e em 1806 ele voltou à magistratura em Moçambique. Ele ocupou os cargos de procurador da Fazenda de Moçambique e juiz da alfândega em Moçambique. Quer dizer, ele perdeu o cargo aqui de magistrado e voltou a ser magistrado em Moçambique. Antes de encerrar, eu quero lembrar que o Tomás Antônio Gonzaga, ele é o patrono da cadeira 37, não só da ALAC, mas também da Academia Brasileira de Letras. Tomás Antônio Gonzaga é o patrono da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras, cujo último ocupante foi o Ferreira Goulart, que o ocupante que foi eleito ainda não tomou posse, eu esqueci o nome dele. Foi eleito, né? Já foi eleito, mas ainda não tomou posse. O que seria o ocupante atual, que ainda não tomou posse. Gonzaga faleceu no exílio em 1810. Conta a história que Marília perambulou pelas ruas de Vila Rica a vida toda procurando o seu Dirceu. E que Maria Doroteia faleceu com 91 anos. Então, até o historiador que cantaram duas. Marília perambulou e Maria Doroteia faleceu com 91 anos. É isso que eu tinha a dizer sobre o meu patrono, Tomás Antônio Gonzaga. Professor Aimone me deu uma palavrinha. É para lembrar dos acadêmicos 3 coisas. Para que os acadêmicos, dia 5 acabava para os clubes apresentarem novos acadêmicos. Mas, de repente, a gente vai, né, João? Mestre, alargar um pouquinho esse prazo, né? Porque dia 12, dia 12. Então,